Antes de começar o nosso papo sobre o Sonho e a Fúria, mas já começando o nosso papo sobre o Sonho e a Fúria, eu quero mostrar uma tela para vocês do pintor Ângelo Bronzino. Mas calma, porque eu preciso avisar que esse vídeo, ele está super tranquilo para você. Ele não vai ter spoilers. No momento que eu for dar os spoilers, lá pro finalzinho só, eu vou avisar. E esse é um tipo de livro, eu já aviso que esse é um tipo de livro que você sim precisa se preocupar muito em não receber os spoilers, caso você não tenha lido. Então vamos para nossa tela. Ela se chama Vênus, Cupido e o Tempo. E tomara que o YouTube não barre, né? Porque telas clássicas, né? Tem do período renascentista e sempre vai ter nudez, né, gente? Então oremos, tomara que dê certo. E vamos observar essa tela, porque eu tava fazendo um curso de História da Arte lá na Casa do Saber e achei que essa tela representa totalmente o livro Sonho e a Fúria. A mocinha segurando a maçã é Afrodite. E essa maçã tem muita relação com uma história que lá pro futuro a gente conversa aqui no canal. Acredito que é a Ilíada ou a Odisseia. Mas pra gente aqui, repara como ela brinca com essa flecha do Cupido. A flecha do Cupido, que é algo tão perigoso, né? Mas aqui pro nosso quadro, a gente tem a Afrodite sempre com o seu domínio da beleza. Mas ao lado a gente tem um menininho aí, um anjinho com as flores, e embaixo temos aí máscaras caídas, como se tudo isso fosse um palco, né? Ela tá bela, tá iluminada, mas repara que tem um senhor lá na parte superior direita, e aqui em cima dele tem uma ampulheta. Temos aí o tempo. E o tempo, repara que ele tá querendo cobrir, né? Ele tá passando, ele tá pegando essa tela e ele tá cobrindo alguns personagens que estão aí, e a gente vê mais aqui pro lado esquerdo o desespero de ser apagado com relação ao tempo. O que o tempo nos faz? E abaixo eu quero que vocês prestem atenção também numa espécie de senhora, talvez, mas aí o envelhecimento e talvez aí uma loucura. Pronto. Eu resumi o Sonho e a Fúria sem falar nada, mas com muitas relações aí na história. Acho que quem leu, acho que conseguiu ficar impressionado assim como eu fiquei. Não só a tela do Bronzino, né, vai trazer pra gente esse sentimento de Sonho e a Fúria. Quem leu Sonho e a Fúria não vai ser mais a mesma pessoa, com certeza. Mais conhecido ainda tem a parte da peça do Macbeth do Shakespeare. Aqui a tradução da Bárbara Eliodora, que nem é tanto assim a minha preferida. Eu gosto até de outra tradução, mas eu vou ler. Apaga a vela. A vida é só uma sombra, um mau ator, que grita e se debate pelo palco. Depois é esquecido. É uma história que conta o idiota, todo som e fúria, sem querer dizer nada. Definitivamente o Sonho e a Fúria entrou para a lista das minhas leituras preferidas da vida. E eu quero muito que, quem sabe, né, isso aconteça com você também. Então vamos lá, do que se trata, do modo bem geral, o Sonho e a Fúria. O Sonho e a Fúria a gente vai acompanhar a história da decadência de uma família no sul dos Estados Unidos. Ponto. Só isso que você precisa saber da história, só isso mesmo. Ela vai acontecer, para quem já leu aí O Vento Levou, já depois quando tem a Guerra de Secessão, que as famílias, realmente o sul dos Estados Unidos perde e é devastada economicamente, né? Ressurge uma nova forma de organização ali no sul. Os personagens de O Sonho e a Fúria, que são totalmente a vida ali dessa história, né? Eles são inesquecíveis. Só que o barato aqui, Faulkner, ele não descreve literalmente esses personagens, e a gente vai chegar daqui a pouco
como é que funciona essa história, mas a gente vai compreendendo esses personagens pelos acontecimentos deles, pela leitura que um personagem tem do outro, e aí a personalidade desses personagens vão se formando na nossa cabeça. Então, o Sonho e a Fúria, ele não é uma história que é contada pela literalidade do texto, ele é uma história que a gente vai construir por nós mesmos. Então vamos desdobrar isso, porque a gente tem a história contada e a história que a gente vai construir. O melhor de O Sonho e a Fúria é perceber mais ainda do que essa narrativa da decadência de uma família do sul dos Estados Unidos. É a forma em que ela é contada que dá a grandiosidade nessa experiência de leitura que você teve ou que você vai ter. Ela é narrada por 3 narradores diferentes, tá? E tem um quarto narrador que é a parte final da história, né? Os 3 narradores são em primeira pessoa, esses 3 diferentes, e o quarto narrador já fica aí na terceira pessoa, esclarecendo muitas coisas que ficaram confusas nas 2 primeiras partes especificamente. E é isso que é maravilhoso. Eu acho que não tem nada mais estimulante para um leitor poder viver a experiência de construir a história e viver o olhar de pontos de vistas diferentes. O fato da gente acompanhar a família Compson, essa família em decadência, por narradores diferentes, faz a gente pensar até numa espécie de metáfora com a nossa vida, que a gente acompanha a vida na nossa perspectiva, a gente monta a nossa história na nossa perspectiva, mas pode ser até que se tivéssemos uma pessoa que nos acompanhou na nossa história, ela ia ver o que acontece com a gente, ela ia ver nossa personalidade de formas diferentes. E ainda mais, a vida é feita de um turbilhão de emoções. Ora a gente está bem, ora a gente não está bem. Então Faulkner, ele escolhe esses narradores a dedo. Eu acho que não teria como ele escolher narradores melhor. Tem narradores que pode ser que a gente tenha a impressão que, olha, eu não consegui saber o ponto de vista desse personagem, mas depois, ao final, a gente para pensar e ver que isso tem um sentido. O Faulkner, ele quer mostrar justamente visões distorcidas de uma narrativa, de uma realidade. E não tem experiência mais profunda da gente entrar em visões distorcidas de realidade do que dentro da mente desses personagens. Daí o estilo que eu sempre me atrapalho aqui, porque eu não sou especialista, tá? Que é fluxo de consciência, monólogo interior, discurso indireto livre, tá? Me parece que eu não vou dizer porque eu posso errar e fazer um desserviço aqui, mas é aquele estilo de narrativa que a gente está dentro do pensamento dos personagens, e na narrativa o escritor normalmente ele vai colocar para a gente entrar na experiência de qualquer outro ser humano que não nós, né? De como funcionam as emoções dele. E isso só ele entrando na cabeça do personagem. Quando é que a gente vai ter a possibilidade de saber a experiência de viver em uma pessoa, aqui personagem, né? Em que esteja com a cognição prejudicada. Que esse é o único que eu vou mencionar aqui, que é o Benji. Ai, dos meus preferidos, sabe? Esse eu acho que é o único que eu posso mencionar. Ou um personagem que esteja psicologicamente muito perturbado. É essa forma de contar que pro leitor vai ficar, poxa, é difícil, mas tudo com estratégia e concentração é possível a gente atravessar. E aí depois que a gente atravessa, a gente percebe por que ele fez isso e como que a gente foi um privilegiado de ter atravessado, ainda que sem ter o conhecimento certo do que está acontecendo, como foi necessário a gente ter passado por essas etapas. Então, leitoras e leitores de O Sonho e a Fúria, leitores do futuro de O Sonho e a Fúria, olha, não fique de jeito nenhum
preso a estar entendendo a história, especialmente no começo dela, né? Ali nas páginas, nas partes iniciais, porque isso você vai entender por que acontece lá pra frente. Você vai poder viver a sensação de estar perdido como esses personagens estão. Então monte a história por você, porque a gratificação vai ser maior e depois você vai poder conseguir perceber a grandiosidade dela de forma mais efetiva, porque ela vai ser construída por você. E fica tranquilo, porque depois de ser publicado, o Faulkner, em todas as edições, ele passou alguns anos e ele fez um apêndice em como que ele conta a história numa estrutura direitinho, como se fosse um relato, tá? Então, tudo isso, ao final, faça isso só ao final, por favor, pelo amor de Faulkner. Faça isso só ao final da leitura. Você também vai ter as coisas esclarecidas. Então fique tranquilo, fique perdido para depois você se encontrar nessa coisa incrível que é o Sonho e a Fúria. E essa é a hora que eu quero me despedir de você que não leu o livro, tá? Avisando que aqui a gente tem um vídeo que mostra como foi a minha experiência de leitura sem spoilers, dando dicas de estratégias para você, de sugestão para você ler, tá? Uma metodologia que tem lá, que foi a que eu fiz. E aí fica como sugestão para você pensar, refletir e adaptar a sua realidade. Eu espero que eu tenha vencido essa etapa de falar sem dizer nada sobre o Sonho e a Fúria. E eu quero deixar também aqui para você um link de uma resenha, que essa é uma resenha totalmente segura. Fique muito atenta ao conteúdo que você vai assistir sobre o Sonho e a Fúria, mas essa resenha do Henrique, eu acho assim, ela é excepcional. Inclusive ela traz mais informações sobre o próprio Faulkner, mais informações sobre relações mais acadêmicas aí da história. Então essa resenha é excepcional. Acho que é impossível alguém ter conseguir fazer uma resenha dessa, tá? Então sei lá se eu falhei, mas me conta aqui nos comentários se você ficou curioso ou curiosa de ler o Sonho e a Fúria. E a partir de agora eu quero conversar com o que eu tô chamando de spoilers, porque eu quero conversar com quem leu o livro e falar de algumas emoções que me vieram dessa história, tá? E eu já começo dizendo que eles resistiram. Eu quero começar pelos meus personagens preferidos, que eu jamais irei esquecer. Aliás, eu jamais irei esquecer todos eles, tá? Mas fica lá no topo, no pedestal, Benji e Dilsey. Eles resistiram. A família foi embora, mas Benji e Dilsey resistiram. E a família da Dilsey, que resistência, né? Porque ela vai continuar, enquanto os Compson não. E tem um vídeo do programa Literatura Fundamental, promovido pela Unesp, se não me engano, e eu só não vou deixar o link, tá? Pra não atrapalhar quem não lê o livro, que eu acho que a grande maioria que passar aqui não vai ter lido o livro, mas é só você jogar no YouTube Literatura Fundamental, Sonho e a Fúria, que ele vai aparecer pra você. E a professora Mira Mutran, ela fala que o Faulkner, ele tinha como personagem preferido a Dilsey, né? Então a gente vê como que tudo aquilo foi arquitetado, e até o final do relato sobre a família é uma facada no que ele queria mostrar com relação aos negros no sul dos Estados Unidos. Até porque o Faulkner, ele foi criado aí nessa região do Mississippi. Então eu vi como que esse mundo aqui é rico. O Faulkner, ele fez mais como o Tolkien, né? Ele criou esse mundo imaginário. Eu não sei se você tá sabendo disso, então coloca aí para assistir esse vídeo do Literatura Fundamental, mas no vídeo do Henrique isso tá sendo dito também. E eu tô louca para ler outros livros do escritor. E voltando a Benji e Dilsey, eu fechei esse livro em lágrimas, porque perceber a vida deles, a vida que eles levaram, foi emoções fortes demais. O que eu vejo é
Quentin e Jason, o filho, eles frutos, né, de uma educação muito conservadora do sul dos Estados Unidos. O comportamento da irmã é como uma metáfora para ele da quebra e da destruição da família e de um mundo que ele não tem mais, que talvez aí esteja ali na infância, né? Assim como o Benji vive o sofrimento da perda desse momento, que eu acho que foi o único que ele foi minimamente feliz, que foi a infância, até a Cad ir embora. E é lindo perceber os momentos em que Benji diz que Cad tem cheiro de árvore, porque Benji é pura sensação da natureza. Benji, aí eu vou começar completando, TDAH é horrível, e completando, e quando a Cad para de ter cheiro de árvore, que é o momento em que a Carrie já é adulta, né? Ela talvez entrou a civilização aí nela, ela vai casar, e a cena do perfume, que é uma cena lindíssima, em que uma das minhas cenas assim marcantes, como que o perfume, que seria uma coisa mais urbana, né, ali, a Carrie crescendo também, o Benji não gosta, e quando ela percebe, ela entrega de presente para Dilsey, que é bem emocionante esse momento, né, e eu quero mencionar o seguinte, eu acho que Benji e Carolina, a mãe, que coisa horrível essa mulher, a Carolina e o Benji, eles carregam, eu acho que um elo de ultra sensibilidade, só que um no sentido negativo e outro no sentido positivo, que tem a ver com todo o Benji ser movido pelas emoções e pelas sensações, né, kinestésicas, de cheiro, de imagens, né, que faz as memórias dele irem circulando ali no momento presente dele, só que as memórias do passado. A hipersensibilidade, eu fazendo aqui má vontade, tô de má preguiça de falar de Carolina. A ultrassensibilidade de Carolina é uma sensibilidade negativa, é uma inação, é a ausência de potência. A tal vontade de potência pode ser também a potência de ser algo. Ela tem condições de ser forte, e não é ser forte, nem tô falando minimamente forte, mas de ser ativa, e ela não é. E eu acho que às vezes é uma máscara que ela usa, ela exagera nesse ultra sofrimento, né, nesse fardo que ela tem que carregar, que em nenhum momento ela trata os filhos dela bem como um bebê lá, e o Benji também, mas por nenhum momento, pelo menos nessas memórias, a gente tem momento de afeto entre ela e o Benji. Benji só recebe afeto de duas pessoas, pelo que eu vi, Cad e Dilsey. Então, essa ultra coisa de eu tô carregando fardo, é a hipersensibilidade do ponto negativo, e o Benji tem a hipersensibilidade do positivo, né, que é o sentir o instante, né, sentir as coisas como realmente elas são. Ele sente o cheiro da morte, ele sente o cheiro de árvore, e é assim. E aí a gente pode pegar o Jason agora, vamos passar raiva um pouquinho, porque parece que o Jason carrega o pior dos dois, né, da Carolina e do Jason pai. Ele pega o Jason pai com esse apego ao que a família poderia ser e não é. Então a gente tem aí, vamos falar do ressentimento aqui, tá? A gente, quando fala de ressentimento aqui no canal, eu tenho que citar Maria Rita Kel. De novo, para os antigos, os veteranos aqui do canal, Bovarismo Brasileiro. Porque depois que a gente lê Bovarismo Brasileiro, não ficção, tá? Já apareceu aqui no canal, podem procurar. A gente olha o ressentimento com outro olhar, né? A gente observa o ressentimento com outro olhar. E o que acontece com o Jason é que ele pega essa coisa de que fardo eu tenho que carregar, porque ele acha que ele tem que carregar o fardo, né, muito exageradamente de tudo, até porque ele se acha preterido dos irmãos, até de certa forma sim, né? Pensando em investimento financeiro, a família toma decisões horríveis, o que faz a gente
pode fazer o link também com o Rei Lear. Eu acabei fazendo esse link, o Rei Lear é a peça do Shakespeare, tá? Eu acabei fazendo esse link porque eu tava terminando de ler o Rei Lear quando eu comecei aqui o Som e a Fúria. E a gente vê como que a família não teve habilidade para lidar com as condições que a vida lhe colocou, enquanto a família da Dilsey teve sim a força e a garra para lidar com as condições que a vida colocou desde sempre, porque os privilegiados, eles ainda passaram de certa forma épocas com privilégio, eles tinham condições ali minimamente de se reinventar, né? O que a família da Dilsey sempre tá ali para nos mostrar essa esperança, que se há esperança, a esperança tá ali. E só para terminar, eu queria dizer que procurar se teve alguém que teve isso também. Eu não sei se vocês no capítulo do Jason, se vocês não encontraram frases, essa frase de ressentimento muito próximas a algumas frases que a gente já ouviu aí do pessoal de extrema direita, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né, que a gente tem certas semelhanças aí. E a sociedade a extrema-direita atual nos Estados Unidos vem muito, né? Hoje está muito distribuída assim, ainda com pessoas do sul dos Estados Unidos que tem realmente um conservadorismo tão forte que tem um ressentimento e uma dificuldade imensa de aceitar distribuições de renda, políticas mais assistenciais, mudanças de comportamento, né? Como a gente pode representar aí a Carrie. E isso, acho que, imagine, o livro foi escrito há tanto tempo, né? Eu gosto muito quando eu encontro, então quando eu ia lendo algumas frases, essa culpa em tudo tá no outro, né? Essa intolerância, uma cegueira também de não enxergar o trabalho das pessoas, que só ele trabalha e na verdade não era ele quem trabalhava de certa forma correta, né? A gente percebe como que ele estava sempre querendo uma coisa mais fácil, enquanto que a gente tinha outros colegas que trabalhavam, mas essas pessoas novas que estão chegando ali, para ele é que tá tomando o espaço dele, né? Então a gente vê isso até hoje, imagina isso. Então acho que isso tem um fiozinho histórico aí relacionado. E eu quero fazer um aviso que essas frases que vocês estão vendo aqui no vídeo, esses trechos, com exceção do principal, que dá origem ao título Som e a Fúria, esses trechos são de Macbeth, mas eu estou fazendo uma brincadeirinha com os personagens de O Som e a Fúria. Agora sim eu vou terminar. Eu acho que eu quero deixar aqui uma sensação que eu tive, que Dilsey e Carrie, elas não têm a voz, tá? Mas eu acho que elas ficaram cristalinas na minha cabeça. Eu queria saber de vocês. Eu acho que as duas são o coração da história. Claro que Benji é o coração da história também, mas ele tem a voz, o que é muito legal, ele ter essa voz. A Carrie, eu acho que e a Dilsey estão norteando. A Carrie principalmente norteia todo o fio dos três narradores, né? Sendo que no quarto o Faulkner escolhe, no meu ponto de vista, colocar ali mais a Dilsey. Então eu acho que fica as duas como o coração ali de O Som e a Fúria. Acho que é isso, eu não sei, eu acho que esse vídeo deve ter ficado grande, mas esse livro eu acho que possivelmente pode ser até que eu volte bem no futuro para falar dele, porque é aquele livro que vai ficar marcado na minha vida de leitura, na minha vida como um todo, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou do Som e a Fúria. Diga, fale sobre esses personagens, desabafe aqui comigo. Beijo, gente, até o próximo vídeo.